povo! Não, eu não sabia que ia ser assim. Você se surpreendeu a falar 1, 2, 3. Fala, meu povo! Hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível que ela vai falar um pouquinho mais do currículo, né? Eu sei, assim, um pouco do trabalho dela, que eu já venho acompanhando virtualmente, agora estou conhecendo. Muito prazer em estar aqui, né? Tô Seja feliz por isso. Ela é formada em arquitetura e hoje atua como coach. Mas vamos deixar ela falar um pouquinho, né, sobre essa carreira dela, sobre a experiência mesmo profissional que ela tá tendo agora. A minha vida foi uma confusão antes de eu conhecer o coach, né? A gente brinca em storytelling, né? Que existe a fada mágica, né? Tipo, que aconteceu alguma coisa na sua vida e teve uma reviravolta, teve um turning point, tipo, tudo mudou. Pra mim isso foi o coach. Eu tava completamente perdida antes dele. E eu fui pro coach pra me achar. E foi uma coisa meio antropofágica, porque eu me achei dentro do coach. Poderia ter sido na odontologia, mas pra mim aconteceu no coaching, né? Eu amei o mundo de autodesenvolvimento. Eu já vivia crescimento pessoal, autodesenvolvimento pessoal, só que eu encontrei um lugar para isso e foram todas as minhas crenças de uma vez, assim, de uma hora para outra começaram a ser quebradas, assim, tipo, eu recebia a machadada na minha cabeça todo dia e eu amava, entendeu? Então essa foi a minha transição, né, pro coaching, só que eu não saí direto da arquitetura para essa vida, né, de autodesenvolvimento. Como eu falei, eu estava perdida. Eu saí da arquitetura fugida, porque eu saí depois de um burnout. Né? Eu era uma workaholic daquela assim, que, cara, não venha falar comigo agora porque eu tô sem tempo, tá? Me esquece, tipo, anda logo, bora lá, anda, falou, valeu, aí, e tipo, sábado e domingo, idem, e nesse desespero, nessa pegada, sabe? Porque eu era essa pessoa. E aí eu exauri, né? O burnout, pra quem não sabe, é aquele esgotamento físico, emocional, mental, aquela estafa em que você cai prostrado no chão e, tipo, não vê mais sentido em nada. E se sente vazio, entra em depressão, ansiedade, papapá, e foi isso. Entendi. Então, eu saí da arquitetura nesse momento. Tipo, eu não consigo mais, sabe? Tipo, não dava. Não tinha mais força, não tinha mais energia para aquilo. Como que você chegou no coach, assim? E por que o coaching especificamente você acha que realmente transformou, assim, a sua vida? E falando assim, também como para quem não conhece o coach, né? Então, foi exatamente isso que eu falei, né? Depois de sair fugida, eu fiquei, assim, sabe o cravo brigou com a rosa despedaçada? Era eu. E aí eu fui atrás, ainda nessa ânsia de não conseguir ficar parada, eu achando que o problema era arquitetura, sem saber que o problema era eu simplesmente, ao invés de parar, sentar, recalcular a rota, sabe? Botar minha energia de volta, botar minha cabeça no lugar e aí sim saber para onde que eu ia, eu simplesmente saí de casa no dia seguinte, desesperada, e bati na porta da primeira pós-graduação que eu vi pela frente, entendeu? E como eu sou dessas que vai até o final das coisas, eu terminei. E aí 1 ano depois dessa pós, seriam 2 anos, e 1 ano depois eu já estava no mestrado, né? Então eu terminei a pós-graduação junto com o começo do mestrado, tá entendendo? Porque eu não tinha entendido a lição ainda. E o universo é desses. Quando você não entende a lição, ele fica estampando na sua cara. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Até você entender. Fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí lá no final do mestrado... Me identifico. Tô sabendo. A hiperrealização, né? Tipo, eu quero fazer tudo agora, quero realizar, quero acontecer. Né? Pressa, ansiedade. E aí lá no final do mestrado, essa bomba caiu no meu colo de novo. Né? A falta de sentido, sabe? Eu não tinha pra que eu terminar aquele mestrado. Não tinha motivo para eu terminar aquilo. E era um horror, era um desespero. Porque como é que você escreve uma dissertação de 100 páginas, 120 páginas que seja, falando de um assunto que você tá cagando? Tá entendendo? Então, assim, eu precisei encontrar uma motivação para terminar aquilo. Além do, claro, eu recebi uma bolsa e eu precisava terminar, porque senão eu ia ter que pagar tudo. Tá entendendo? E você terminou, além dessa, então? Terminei. Mas eu precisava sofrimento. encontrar uma motivação. Então, nesse ponto, acreditando que era por isso, eu fui buscar a ajuda de um coaching. Entendeu? Entendi. E aí, enfim, aí eu me encontrei e, tipo, não saí mais e continuei nessa pegada do fazer tudo ao mesmo tempo agora. Iniciei a minha carreira no coaching, ainda terminando o mestrado, terminei o mestrado
E aí já, enfim, já caí de boca, né? Já entrei com o lançamento de um congresso online. E aí, tipo, literalmente seguido, um mês depois eu tava lançando o congresso online. Caramba, muito longo isso. E nesse meio tempo, quando você percebeu esse esgotamento, ou isso já tinha passado um pouco, você já estava sabendo como lidar um pouco melhor com as coisas? Esse gap entre uma coisa, um ano da pós, mais 2 anos do mestrado. Foram 3 anos seguidos, assim, nessa, que nem um pinball que eu chamo, né? Tipo, eu me lancei, tipo, que nem uma bolinha, eu fui pra todo lá. Nenhum lado assertivo, entendeu? Entendi. Depois que você realmente, não, calma. É. Me encontrei aqui e vou seguir. E foi, pra mim, no meu caso, foi bem fada mágica, sabe? Porque eu me apaixonei por aquele mundo. E eu me encontrei de cara naquele mundo. Mas quando a gente passa por um processo de coaching, ele não precisa ser tão assim. Até porque, muito provavelmente, não é isso, né? Não é exatamente isso que a pessoa está buscando. Não é o meio, e sim o fim, né? Uhum. Aquilo ali é só um meio para que ela descubra o fim dela. E então a gente passa por todo um processo, assim. E tem gente que toma decisão muito mais devagar, o que é maravilhoso, né? Então a gente vai lá estudando primeiro a pessoa. O que você tem de melhor, sabe? Quais são as suas características, assim, que fazem você ser você mesmo? Tipo, você é uma pessoa mais dominante, tá entendendo? Seu perfil é esse, de ir lá fazer acontecer, e tudo bem. E tem menos paciência para a pessoa, ok, não tem problema. Como é que a gente pode desenvolver isso para você usar tudo isso e você não ter que usar aquilo que você não é boa? Entendeu? Entendi. E aí entendendo um lado e o outro, o que você é massa, maravilhosa, tipo, e o que você não é. Porque isso que você não é não pode te atrapalhar no que você é boa também. Muito legal isso. Eu conheço pouco, assim, né, de coach e tudo, mas eu sei que também tem algumas especializações dentro do coach, né? Sim. Você chegou a se especializar dentro do coach? Sim, e em carreira. Porque era a minha dor, né? E era a minha vitória. Né? E se encontrar em relação a isso, se encontrar com propósito, né? A gente sabe qual é o peso de fazer uma coisa que você não tem menor tesão. A maioria de nós já passou por isso na pele, né? E sabe que, beleza, uma semana, um mês, 6 meses, a gente aguenta, mas chega uma hora que a gente para pensar isso numa projeção de uma vida, fica desesperador, né? Não dá. A gente começa até a parar o pensamento porque dói. E tem as duas pessoas também, né? Tem aquelas pessoas que elas vão até o fim, mas sofrendo muito, e tem aquelas pessoas que acabam desistindo de tudo que começam. Então, as duas coisas também é muito complicado, né? Você tem que... Na verdade, eu acho que é muito pessoal, né? Você tem que saber até onde você consegue ir. Um exemplo meu, assim, pessoal, que eu tava falando que eu me identifico, porque, por exemplo, eu hoje atuo como assistente social. Eu sou assistente social formada e eu trabalho na UNB. Que legal, E aí, assim, eu sempre gostei muito da minha profissão, mas hoje eu vejo que não dá mais, não é aquela coisa que me preenche, eu fico ansiosa para querer fazer várias coisas ao mesmo tempo também, mas ao mesmo tempo eu sei que não é simplesmente jogar tudo pro alto e nem deve ser, né? E essa daí é uma lição que o universo mesmo me mostrou assim, tipo, você ainda não entendeu, tipo, lembra de novo? E que a gente não pode negar o nosso passado, né? Tudo isso que a gente constrói, tudo isso que a gente faz nos constitui. Né? E não dá pra gente fechar os olhos e falar assim, essa parte aqui, ó, não é minha. E é exatamente isso que você falou, né? Uma construção, é um processo que a gente vai... E mesmo que a gente não entenda, uma hora vai fechar o quebra-cabeça. Uma hora você vai entender. O coaching ele ajuda a potencializar isso, né? Porque a gente vê também o histórico, vê valores da pessoa, e às vezes isso que você tá fazendo, que você não tá batendo o coração, às vezes simplesmente tá ferindo um valor seu. Né? E ferir valor, cara, é impossível a gente contornar. Porque é como se fosse decepando o braço seu. Você não consegue, sabe, fazer a coisa porque, cara, estão decepando meu braço aqui. Tipo, pelo amor de Deus. Então é ajuste de rota. E não jogar tudo pro alto e começar uma coisa toda nova. Então eu posso dizer também que o coach, ele ajuda você no sentido de ter clareza. Muito. Em tudo que você está desenvolvendo, para você realmente conseguir enxergar realmente o que está bom, o que está ruim, o seu ponto forte, seu E ponto principalmente chegar a um resultado diferente, que você sozinho não está conseguindo. Na realidade,
Esse é o grande tchan do coach, Do né? coach. A razão de existir do coaching é essa. A gente se pauta muito em resultado, né? No que você vai chegar, no outro lado. Aquele ponto do seu objetivo que você não está conseguindo nem ver, quiçá chegar sozinho. Legal. Se você pudesse falar, então, para alguém que está realmente nesse limbo, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que estão nessa, que não sabem, não gostam do que estão fazendo, mas não sabem o que querem. E se você pudesse falar alguma coisa para essa pessoa, o que você falaria? Nossa! Então, né? Vamos lá, senta aqui do... Vamos conversar. Vamos por parte, até porque isso não assusta, né? A pessoa fala, meu Deus, não! Eu saio correndo, desesperada. Calma! É muita coisa. A primeira coisa é essa, tá? De tentar, da melhor forma possível, se entender o que você tem de melhor e o que você tem de pior. Isso é simples, né? Dá pra fazer. E se atentar também nessa coisa dos valores que eu acabei de falar. Se tem alguma coisa que está incomodando muito, para e ver. Tem alguma coisa aí, né? Porque pode ser que seja um valor que esteja sendo ferido. Por exemplo, é comum hoje em dia, a gente está vivendo uma geração, e no Brasil a gente vive uma cultura em que a maioria de nós não é analítico. O que significa isso? Que nós somos não analíticos. E os não analíticos, assim, grosso modo, são pessoas mais hips, né? Tipo assim, cara, Woodstock, entendeu? Amor, paixão, liberdade. Né? Não me venha me prender numa gaiola porque eu não sou desses, né? E aí, tipo, deixa a vida me levar, nesse sentido que você também. mais de liberdade, gritos de liberdade, individualidade. Muitos de nós têm esse valor de liberdade. Como que a gente vai suprir esse valor de liberdade trabalhando de 9 às 8, sabe? Tipo, de 9 às 6, batendo carteira. Tipo, chega um minuto atrasado, vai descontar do seu salário. Cara, né? Uma semana, rola. 2 semanas, beleza, que saco. Uma vida inteira. A gente está percebendo isso, mas as organizações, de modo geral, não estão ainda, elas já entenderam também, mas elas não estão se preparando para mudar isso. Trabalho remoto, rola, cara. A gente não precisa ficar de sacanagem o tempo todo, né, em casa. Dá para trabalhar, a gente sabe disso. Né? E se não der, vai para um café. E as organizações, elas estão percebendo que precisa ter essa mudança, mas elas ainda não estão preparadas para isso. Nossa, a gente está aqui conversando, eu tô até... Tá viajando. Viajando, pensando em um monte de coisa. Eu tô vendo que esse papo aqui ainda vai fluir. Então, para aí. Vamos parar esse. E a gente continua numa segunda parte.